como se dá a sua construção, como se dá, então, a sua elaboração, tá certo? E que papel que nós, leitores críticos, temos, então, nesse sistema, vamos dizer assim, de significação, tá certo? Isso, Letícia, faz parte, sim, tá? Que é a introdução à crítica literária, tá? Bom, retomando então, pessoal, a gente viu então isso na aula passada. Na aula de hoje, então, a gente vai ver a ação, de fato, né, do leitor crítico, do leitor profissional, certo? Então, a gente vai começar a compreender alguns procedimentos da abordagem do leitor profissional em relação ao nosso objeto, tá certo? Então, por isso que eu intitulei a aula de hoje, então, de procedimentos de leitura crítica, tá certo? Então, nessa aula, a gente vai tomar como base um texto do professor Alfredo Bose, tá certo? Que se chama A Interpretação do Texto Literário, tá certo? Então, dentro dessa aula, a gente vai ver alguns itens, tá? Que são esses procedimentos da leitura crítica, assim como a relação também e a produção de leitores críticos, tá certo? Então, a gente vai ver o que é perspectiva e tom para o Alfredo Bose, como ele cunha esses termos, análise e interpretação enquanto etapas do processo de leitura, explicação e compreensão, aí já na parte da nossa formulação da escrita, né, do nosso, da nossa leitura, e a escrita propriamente dita, certo? Só um minutinho aqui, eu vou colocar o João como organizador aqui. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Deu certo, João? Não, o senhor me colocou como anotador. Peraí, então. Aqui. Acho que agora foi. Agora sim, obrigado. Bom, então, dando continuidade, então, aqui, esses são os tópicos que a gente vai ver na aula de hoje, tá certo? Então, vou dar sequência aqui. Então, a gente vai ter o que o Bose aqui vai chamar de conceitos mediadores, né? Ou seja, quais são os operadores mediadores da leitura do leitor profissional, né? Então, se a gente viu lá na aula passada qual é o nosso papel dentro do sistema da construção da crítica literária frente ao objeto literário, aqui Bose vai colocar a gente em operação, tá certo? Então, a gente viu alguns conceitos lá que eles vão se desdobrar aqui. Então, se naquele momento aí a gente ainda estava plasmando, de certa forma, o nosso objeto, entendendo o nosso campo, né? Aqui a gente já vai estar frente a ele. Então, o que antes a gente tinha visto lá como agora, né? E como o aqui e agora, na verdade, aqui vão ganhar essa outra dimensão, que é perspectiva e tom, né? Se antes você tinha um aqui e um agora, que servia de base, né, para a elaboração do autor, a gente vai ter aqui, então, para o leitor, a perspectiva e o tom frente, então, a esse agora ou nunca. É quase como se fosse uma relação espelhada, certo? Então, o autor tem o agora e o nunca, o leitor vai ter a perspectiva e o tom. E é a partir desse alinhamento, né, desses conceitos, ou do enfrentamento desses conceitos, é que a gente vai criar o que o Bose também vai chamar de alinhamento de expectativa, né, no horizonte estético. Ou seja, a gente precisa estar mais ou menos alinhado frente às nossas condições, tanto do sujeito leitor quanto do sujeito autor, para a gente poder penetrar, de fato, na obra com mais clareza e com mais discernimento, tá certo? Então, o que é a perspectiva que, no caso, lá para o autor era o aqui, né? Então, a perspectiva é essa formulação, tá certo? É aquilo
que organiza o modo como o autor vê e constrói o seu objeto literário, né? Então, quais são os elementos que atravessam essa perspectiva? São aquela tríade que a gente montou, tá? É o aspecto social, o aspecto cultural e o aspecto histórico, né? Isso que define o aqui e é isso que define também a nossa perspectiva, tá certo? E ela não é baseada, né, numa experiência necessariamente individual, ela não é uma opinião, né? Ela integra, né, a nossa experiência pessoal, mas ela está pautada em referências, tá certo? Culturais, históricas e sociais. Perdão, pessoal. E o que é o tom aqui, né? O tom é a afetividade, é o como essa elaboração vai se dar, e no caso a nossa elaboração de leitor, tá certo? É aquilo que atravessa o discurso, é um modo, né, como o narrador, o poeta, e aqui no nosso caso o leitor, né, vai se direcionar, tá certo? Para a obra. Então, perspectiva e tom, eles não são necessariamente separados, tá certo? É preciso que haja um ajuste entre eles também, né? O tom, que já tem uma remetência, então, a um campo musical, né? Consegue se definir entre tons maiores e tons menores, né? É realmente esse afinamento, tá certo? Para poder enxergar a obra, para poder fazer a revelação da obra, vamos dizer assim, dizer mais plenamente, tá certo? E essa combinação entre os dois é que vai gerar para nós uma certa coerência expressiva, tá certo? Então, ler, nesse caso crítico, é a percepção dessa dupla em funcionamento, tá certo? Então, esse é o primeiro gesto de uma leitura crítica, é a primeira forma da gente alinhar-se, né, frente ao nosso objeto. E quais são, então, as propriedades do tom e da perspectiva, tá certo? Então, o Bose também vai definir que o tom, né, vai estar ligado àquilo que a gente chama de patos e ethos, né? Que a gente poderia de uma maneira evolutiva, tentar traduzir como paixão e ética, certo? São as formas que o autor tem de tonalizar a maneira como ele se relaciona, certo? Com o seu objeto literário, já aqui partindo da formulação, não mais daquele instante anterior que a gente viu na aula passada, que a gente chamou de evento, certo? E quais são as características, então, do pathos e do ethos? O pathos é um sentimento forte, porém temporário, né? Ou seja, é a maneira como esse encontro, né, da relação sujeito-mundo acontece, né? E a ética é aquilo que vai perdurar mais durante a obra, vai ser uma espécie de tom dominante que vai cercear o pathos, né? E que vai permitir também uma certa universalização da expressão, tá certo? Para não cair numa subjetividade absoluta e relativa, né? Sobre os fenômenos, tá certo? Então, o tom traduz essa perspectiva de sensibilidade verbal, né? Que vai afetar ritmo, escolha lexical, a cadência sintática, todos esses elementos, tá certo? Enquanto a perspectiva cria um campo de expressivo, né, que guia a nossa leitura, né? Então, essa trama dos dois em cada obra, mesmo que sejam temas e formas que se repitam, é para situar-nos, né, no eixo íntimo do texto, né? Como ele se move, como ele se desdobra, tá certo? Sem isso, a gente perde a noção da integridade da interpretação. E a gente vai ver como esses dois elementos se desdobram frente às etapas do processo de leitura mesmo, certo? Então, a gente tem a perspectiva ali com aquelas três instâncias da qual eu tinha falado, e elas vão determinar, então,
vamos dizer assim, a temática da obra, se a gente quiser fazer uma linearidade mais didática, né, e mais segura, né, enquanto o tom vai determinar as escolhas de estilo, tá certo? Bom, então, uma vez alinhados esses dois elementos, perspectiva e tom, a gente tem, de fato, então, uma possível relação entre leitor e obra, né? A gente tem a abertura de um caminho de transição, de diálogo entre leitor e obra. Não é possível sem esse entendimento. Então, a gente pode se debruçar frente a uma obra de Homero, enfim, de Dante, né? Se a gente não fazer essa compreensão da perspectiva histórica, no caso aqui, né, para usar um dos elementos, e do tom, né, que cada um desses autores queria propor ali, se a gente não alinhar essa expectativa estética, de horizonte estético, a gente não consegue ter uma abertura de diálogo na relação com a obra, certo? Então, esse alinhamento que ajusta essas expectativas, né? E é nesse encontro que se estabelece a possibilidade de uma compreensão verdadeira, tá certo? A perspectiva indica o olhar, o tom é o como se olha, como se dá esse olhar, tá certo? Essa combinação é que dá coerência ao universo simbólico e reduz os ruídos interpretativos que possam surgir, tá certo? Então, a leitura crítica ela precisa desse ajuste para evitar, né, tanto uma imposição da obra frente à leitura, como uma imposição do leitor frente à obra, tá certo? Para que nenhum desses agentes aqui de leitura, né, se sobreponha numa voz acima do outro, tá certo? Perdão. Bom, então, feito esse alinhamento, a gente já cai, então, para as etapas, os procedimentos, de fato, da leitura crítica. E as etapas são análise e interpretação, tá certo? A análise, ela vai ter esse caráter de se direcionar, então, para os elementos da obra literária que estão ligados à forma, né? À matéria, né? À estrutura dos significantes, ou seja, dos signos, né? Aquilo que pode ser entendido como sintaxe, pode ser entendido como procedimento estilístico, aquilo que está ligado ao ritmo, à rima, enfim, elementos formais, tá certo? E dentro desses elementos formais, eles se comportam, né, de uma determinada maneira, devido à sua propriedade mesmo, né? Então, a gente consegue, a partir da análise, classificar, categorizar, enumerar, certo? Apontar, fazer esse tipo de verificação, diferente da interpretação, que a gente não tem essa possibilidade de criar uma classificação, uma definição mais direta, né? A gente vai sempre entender a interpretação como relação e dinâmica, tá certo? Então, a interpretação ela tem uma aproximação mais vinculada às ciências humanas, mesmo de fato, enquanto a análise, né, tem esse caráter mais positivista, vamos assim dizer, de uma ciência mais dura, né, mas não que não nos sirva aqui no nosso processo de leitura, tá certo? Então, a interpretação, no caso, vai buscar compreender o sentido, né? Então, relacionar esses elementos que foram levantados, então, na análise, tá certo? E inserir ele dentro da obra, certo? Então, se a análise se ocupa de como é feita, a interpretação vai cuidar do que aquilo significa, certo? Mas sempre em complementariedade, tá? A leitura crítica, né, supera essa visão dicotômica, tá certo? Entre um processo e depois o outro processo, porque eles em si não podem contemplar a totalidade, tá certo? Então, ao mesmo tempo que a gente descreve uma forma, né, a gente já indaga também o sentido, né,
daquela recorrência, daquela forma, né? E essa troca vai se dar de maneira contínua, tá certo? Para a gente poder visualizar um pouco melhor, então a gente tem aqui o que está dentro dessa esfera da análise, né? Sintaxe, figuras de linguagem, estilo, locução e procedimentos de construção, entre outros elementos, também que eu já citei aqui. Isso é o que vai dar substância para a nossa leitura, para a nossa interpretação, tá certo? É ela que possibilita, que asfalta esse caminho para a interpretação, né? A gente não pode partir dela, não pode partir para uma interpretação sem dados, tá certo? Então, a análise, ela vai ter esse tratamento com esses elementos que são observáveis e enumeráveis, né? Porque é possível fazer essa espécie de aferição desses tipos de elementos, tá certo? Uma vez feito esse levantamento, né, das análises ali, que a gente já viu como se faz, ou o método em que se dá a aferição desses elementos, né, a gente parte para a interpretação, certo? Que vai relacionar-se, então, com uma hermenêutica e uma leitura, tá certo? Qual que é o passo, né, de transição entre a análise e a interpretação, né? E da relação com o leitor e de como isso também se relaciona com a elaboração do autor, né? A gente viu isso na aula 1, quando a gente teve lá na elaboração do autor, aquilo que a gente chamou de coisa, né? As coisas dentro do acontecimento, certo? Enquanto a gente tinha um outro momento, que era o fenômeno propriamente dito também. Então, as coisas você consegue enumerar, descrever, definir. Então, tem coisa 1 e coisa 2. Quando a gente passa para a interpretação, o elemento principal da interpretação é a expressão, tá certo? Então, você tem uma expressão X e uma expressão Y, por exemplo, tá certo? Elas não têm a sua limitação tão definida quanto as coisas, por exemplo, né? A expressão vem de uma dinâmica possível entre autor, entre leitor e os acontecimentos, tá certo? As coisas estão meio que ilhadas dentro dos seus limites físicos mesmo, dentro dos seus limites categóricos, tá certo? Então, fazer o levantamento desses dados, passar para a interpretação, para entender por que eles foram construídos dessa forma. É isso que vai se dar no processo da hermenêutica, né? Entender por que eles foram construídos dessa forma, tá certo? E o que isso reverbera de expressão no momento da leitura. Então, essas são as diferenças. Então, enquanto a gente tem coisa 1 e coisa 2 diferidas uma da outra, enumeradas, classificadas e categorizadas, na expressão a gente tem essa relação entre uma coisa e outra, né? Ela tem uma sequencialidade maior, certo? Então, esses elementos que estão inertes ali, vamos assim dizer, na análise, né, eles acabam passando para a parte da interpretação. E é lá que eles são verificados, são articulados, são ressignificados, né? Então, seja, por exemplo, uma repetição lexical que se tenha em certo poema, em certa narrativa, né? Ele deixa de ser um dado formal, ou seja, quantitativo, vamos assim dizer, né? E passa a indicar a insistência temática, né? E, dependendo da sua recorrência, qual é o recurso expressivo que a gente tem, né? A gente vai ter isso, por exemplo, em poemas como do Drummond, A Pedra no Meio do Caminho, né? Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra e tal. Então, a gente percebe esse movimento cíclico que tem ali dentro do poema e o que isso quer dizer, o que ele remete enquanto recurso expressivo, tá certo? Então,
cada coisa que é identificada ali dentro, né, na análise, na interpretação ganha uma função dentro do todo, né? E é aí onde vai se dar o início do nosso processo de círculo hermenêutico, né? Que é um processo de fluidez, né? De ida e vinda, tanto da parte para o todo, como do todo para a parte, tá certo? E esse trânsito evita, né, que o crítico trate o texto como um somatório de peças, né? Quer dizer, você faz um levantamento de dados, identifica esses dados, e dizer que o conjunto disso pode dizer alguma coisa, né? A interpretação é o que vai dar o movimento para essas peças e vai fazer a conexão entre essas peças que a gente encontrou dentro do texto, tá certo? Então, é aqui que a gente tem a diferença entre, né, os elementos de análise e os elementos de interpretação, tá certo? Aqui eu trouxe uma citação, então, do próprio Boss, para a gente entender como isso se organiza, tá? Então, linguagem é energia, é uma produção intersubjetiva, na qual se enlaçam e se traduzem as vozes do eu e do tu, né? No caso, o eu autor e o tu leitor, né? Ou do eu leitor e do tu leitor ideal, que a gente viu também, tá? Em contraste com o mundo dos objetos ilhados nos seus limites físicos, né? Então, temos um objeto no mundo, lançado no mundo, né? E ele é algo para nós, e na elocução dele, dentro dessa intersubjetividade, ou seja, o que ele significa para mim e o que potencialmente significa para os outros, é que ele pode transcender esse limite físico, tá? Dentro da expressividade. Então, se a análise literária é uma leitura de expressões, né, e não um recorte de segmentos materiais, ou seja, cada momento em que se dá esse encontro com o objeto, tá certo? Ou seja, uma tessitura de expressões, ela não pode separar-se do trabalho da interpretação. Tá? Então, a gente tem na literatura esse processo de dados, tá? Aliás, de levantamento de dados, né? Onde a gente vai pegar esses aspectos formais e transformá-los em dados também. Tá? Não é possível apenas selecioná-los, é também preciso torná-los dados, né? O que a palavra, por exemplo, né, dentro de um poema, significa. Isso é um dado formal, vamos dizer assim, né? Uma formalidade do texto. Agora, dado é quando ela entra dentro de um sistema de compreensão, né? Quando ela entra, vira um recurso, tá certo? E a nossa interpretação é o que vai aferir esse recurso e o que vai nos permitir também um processo de leitura crítica que compete, então, a nós que somos formados e formandos aqui em literatura, poder potencializar essa expressão e reverberar essa expressão, tá certo? Agora, o levantamento de dados, ele não se dá por si próprio, ou seja, não existe um elemento linguístico que concentre nele mesmo uma capacidade de expressividade, tá certo? Então, o fluxo entre a parte e o todo deve ser constante. Então, você deve olhar para um elemento, para esse dado, né? Ver se ele faz sentido dentro do todo, né? E depois olhar para esse todo e ver se essa parte se relaciona com a tessitura geral do texto, tá certo? Então, o levantamento de dados é a base empírica, né? Vamos assim dizer, é a base para qualquer outro tipo de interpretação, né? Então, o movimento é duplo. Então, vai das partes para o todo e do todo para a parte, né? Nesse fluxo constante, né? Onde você vai da parte, então, para o todo, é onde você levanta as hipóteses, certo? É ali onde você vai criar
né, hipótese. Então, essa recorrência é algo suspeito, essa recorrência traz certa possibilidade, né? E na volta, né, ou seja, da parte para o todo, é onde você vai fazer a testagem dessas hipóteses, tá certo? Então, análise e interpretação não devem ser vistos como estágios separados, mas como estágios complementares, tá certo? E impede, né, que a gente se distancie do texto fazendo abstrações, tá? Onde a gente não consegue sustentar essas interpretações, tá certo? Então, esse fluxo de análise e interpretação deve ser constante entre o todo e a parte e o todo, né? Por quê? A gente pode cair no risco, né, de ficar muito apegado, né, a uma forma, a um dado que está muito recorrente dentro do texto, né, e se perder nele dentro do conjunto. Uma leitura baseada apenas nesses dados, né, corre o risco de se tornar fragmentária ou até mesmo arbitrária, porque, como eu disse, o signo não traz em si necessariamente uma capacidade expressiva. Então, ela fica sujeita, né, à nossa formulação, tá certo? Fica sujeita a uma arbitrariedade do leitor, né, de como ele pode conduzir aquele elemento que em si só dispõe, tá certo? E passar a tensioná-lo, a torcê-lo para dizer aquilo que ele quer que diga, certo? Então, o crítico ele pode acumular observações corretas, mas perder de vista o sentido de tudo que ele conseguiu coletar, né? Escrever essa estrutura sem compreender o seu papel, né, é como inventariar peças sem saber o que elas formam, certo? Então, a leitura não é só técnica, tá? É esse processo de significação, certo? Ignorar essa outra parte do sentido, né, é estabelecer um catálogo frio, né? A leitura crítica exige que cada dado seja iluminado pelo todo, certo? Então, a gente não pode prevalecer a parte pelo todo e nem o todo também pela parte, correndo o risco também de ignorar esses elementos formais, tá certo? Então, a seta aqui ela vai do todo para a parte, aliás, da parte para o todo, mas também pode ir do todo para a parte. E voltando para frisar, né? Então, que nenhum elemento linguístico traz em si mesmo um poder de inteligibilidade para a compreensão do texto. Então, a gente cria essa cadeia, né? Então, a gente tem os dados, que são a nossa base empírica, a gente tem o processo de análise desses dados, né? E depois a gente tem o processo de interpretação desses dados, e por fim a gente tem o entendimento, então, a compreensão do todo, certo? Então, o entendimento é aquele momento que a análise e a interpretação se encontram, né, para formar uma visão coerente, uma síntese, né, que deve ter como postulação a conservação do rigor, certo? Ou seja, conforme você categorizou dentro dos dados e conforme você adotou uma postura na interpretação, né, essa complementariedade vai se apresentar, né, no seu entendimento, né? Então, a união da forma e significado evita os mecanismos de arbitrariedade e possui uma visão muito mais coesa da obra, tá certo? Então, o entendimento também não é a última palavra, tá, sobre a obra, mas é esse equilíbrio, tá certo? Possível e provisório, né? É por isso que as leituras não se esgotam, certo? Então, ela se apoia nessa fidelidade ao texto, no caso são os dados, na abertura do seu potencial de sentidos, que é a fase de interpretação, tá certo? E essa é nessa união que a crítica, né, se estabelece. Tá certo? É, então, a gente vê aqui como funciona esse ciclo de leitura, esse fluxo de leitura, né?
da parte para análise, criando as hipóteses, e da interpretação para o todo, criando o sentido, certo? Por fim, a gente tem esse processo que é singular, né, na formação de um leitor crítico, que é o processo de escrita, ou seja, o processo da elaboração do entendimento da obra, tá certo? Que é um fenômeno que singulariza a atividade do leitor crítico, diferente dos outros leitores, tá certo? Então, a gente também vai ter aqui uma espécie de divisão, né? Não diria dicotômica, mas antagônica de alguma forma, tá certo? Que é o explicar e o compreender, tá certo? Né? Quando a gente procura explicar algo, né? A gente tem uma relação, né? Como eu disse a princípio, mais positivista, né? De uma ciência mais dura, certo? Então vai se ligar muito mais às ciências naturais, porque elas obedecem também uma lógica causal. O que seria essa lógica causal? Encontrar o princípio de onde se desencadeou tal processo, tal fenômeno e tal coisa, certo? O processo de compreensão está muito mais ligado às ciências humanas, porque tem significação e dinâmica. Tá? Como, nesse processo, poder conciliar, de alguma forma, essas duas etapas, ou esses dois modos de visão na hora da escrita, certo? Bom, foi dado ao homem, né, enfim, ao ser humano, a capacidade de elaboração de conhecimento, tanto para o conhecimento histórico quanto para o conhecimento natural, o mesmo modo, a mesma capacidade. Quer dizer, compreendemos o histórico assim como compreendemos o natural. Mas há uma diferença, né, no processo histórico, porque tudo que tem de histórico foi construído por um homem. Né? Tudo que está dentro do processo histórico, né, foi elaborado pelo homem. Então, a partir de um processo de memória, a gente pode reconstruir essas etapas, certo? Diferente das ciências naturais, onde a gente não estava lá no começo, né, para definir, para poder inferir com certeza aquilo que estava se formando. Mas dentro do processo histórico a gente pode. E é dentro desse espaço de memória, é dentro desse percurso dentro da historicidade, é que a gente pode aventar alguma verdade sobre isso, tá certo? Então, a análise mostra os efeitos de realidade, cuja verdade só se desvenda pela interpretação, tá certo? Então, a forma de conciliação entre explicação e compreensão se dá na ordem e nas instâncias de regularização dessas duas esferas, né? Enquanto você tem a análise para fazer uma espécie de averiguação, né, do dado, a gente tem o processo de interpretação, que pode se dar nesse evento de percurso, o que a gente pode chamar de prática também, né? Ou seja, as práticas que o homem foi adotando ao longo da história, né? E uma aferição interpretativa desses fenômenos, né? Então, a gente consegue fazer uma consolidação, não necessariamente de uma verdade absoluta, né? Mas de alguma luz sobre essa verdade, certo? Como isso se dá no processo de leitura, né? Quando a gente passa por aqueles processos que a gente viu, né, histórico, social e cultural, né? É nesses elementos que o nosso processo, que a nossa ida memorialística consegue fazer essa averiguação interpretativa, certo? Frente àquilo que a gente pode chamar de natural, né? Lógico, com muitas ressalvas aqui, mas aquilo que está mais ligado ao nosso natural, vamos assim dizer, então,
que são os elementos de dados mais fixos, que são os dados formais, tá certo? Então, a partir desses elementos que são incontestáveis, né, que é a linguagem, ou seja, que é o aspecto verbal da obra, a gente o correlaciona, né, então, com esse processo de investigação memorialística, né, que dá conta de perceber como esses dados, então, mais fixos da linguagem se comportam frente aos usos que foi se dando a eles, tá certo? Então, cada um deles tem o seu método de degrau, né? Então, a gente vai ter o campo histórico, né? A gente vai ter a memória como recurso para perseguir, né, esse percurso, para percorrer esse percurso, né, em busca de uma verdade ou de uma luz sobre essa verdade, certo? Enquanto no processo natural a gente vai ter a causa, né? A gente vai encontrar, né, uma certa explicação totalizante, né? Ela é meio que unívoca, né? Ela não dá possibilidades, não dá margens, né, para concorrência, né? Um evento dentro do aspecto natural existe uma causa, pelo menos totalizante dela, né? Ela não permite outras correlações. Enquanto na memória, no processo memorialístico, a gente vai ter mais concorrentes disputando, né, essa verdade. É por isso que a leitura crítica, né, e a leitura, de maneira geral, ela se dá num processo argumentativo, ou seja, num processo compreensivo, né, dessa leitura, da potencialização dessas expressões, tá certo? Por isso que as leituras não se esgotam, né, em uma leitura pretensamente totalizante, tá certo? Há sempre a possibilidade de outras leituras, tá certo? Então, só retomando então o processo que a gente tinha visto de elaboração, a gente vai ter então no processo de leitura quase como uma revivendo o processo de elaboração, né? Então, quando a compreensão se orienta, se destina ao fenômeno, né? Que no caso aqui o nosso fenômeno é um fenômeno signo-verbal, né? A gente tem duas instâncias dele, porque ele é aparente, mas não é transparente, tá certo? Ou seja, ele aparece para nós, né, enquanto esse fenômeno, mas ele não é transparente, ou seja, a gente não pode ver através dele aquilo que na ciência natural a gente encontraria como causa, né? É por isso que quando a gente viu no processo de elaboração, né, a interpretação, ela não está querendo buscar ou duplicar o evento do qual o autor participou para sua elaboração, né? Mas identificar as potencialidades que se tem dentro da construção que ele fez, que já é o processo literário, tá certo? Então, essa transparência tem a ver com isso, não é esse o caminho adotado na hora da compreensão. E a gente tem, então, esse momento de epifania, né? Seria epifania. Aquele momento que a gente pode traduzir até da maneira mais corriqueira, né, que a gente conhece essa palavra, é aquele momento de insight, aquele momento de luz, né? Um momento onde a gente pode enxergar alguma coisa, né? Então, a leitura se dá então também nesse processo, nesse ato, onde a gente consegue conciliar esses valores, conciliar a expectativa de horizontes, conciliar o alinhamento de tom, fazer o levantamento de dados e encontrar um certo sentido ali dentro, tá certo? E esse sentido se transfigurar como verdade. Tá? Então, nesse processo da escrita que a gente percebeu aqui, e a nossa atribuição nesse processo é enxergar a escrita dentro desse processo, unindo a origem e o sentido, né? O que ela tem no seu princípio e o que ela tem de construção de sentido, tá certo?
e perceber de que forma isso se relaciona, tá certo? Com a composição literária, ou seja, com o objeto literário, né? Ou seja, o que é a origem? É o fenômeno do sujeito autor com o mundo, tá certo? O sentido, que é aquilo que ele quer extrair dessa percepção, né? E como isso se relaciona com a composição que a gente tem em mãos, tá certo? Esse é o objetivo, ou seja, essa é a mecânica, de uma maneira mais macro, né? Uma estrutura mais macro, da intenção do leitor. Então, se a gente consegue juntar, né, a obra e a crítica, ou seja, se a gente consegue fazer uma crítica com responsabilidade, levantando esses dados que a gente viu aqui, né, o que torna possível essa leitura é o aspecto metodológico, né? Seria esse aspecto metodológico, né? É conseguir fazer essa espécie de explicação, né, para o nosso ouvinte, então para o nosso leitor, então, também, né, ou para a nossa comunicação com aquele leitor ideal, que todo crítico deve ter em mente, de seguir uma metodologia, ou ser fiel a uma metodologia de leitura, né? A gente pode ter vários tipos de leitura, mas a gente deve, então, endossar esse tipo de metodologia, explicitar esse tipo de metodologia. É só isso que vai garantir, né, essa coesão de sentido na hora da leitura, né? Então, enquanto a gente tem como base na obra as imagens, os afetos, as figuras, os sentimentos, tá certo? Que não são entidades puras, né? Ou seja, elas não existem fora da expressão, né? E nem são substâncias metafísicas, ou seja, que pertencem a a um certo mundo das ideias, um mundo ideal, né? Mas elas enquanto composição literária, certo? E a partir da crítica, que é trazer, então, esses significados e valores, que só são possíveis na escavação do sujeito, e na história, ou seja, no autor, né, e onde ele se inscreve, dentro da obra, dentro da tradição literária, tá certo? A nossa aula de hoje, então, era isso, conhecer um pouco mais sobre esses procedimentos de análise de leitura crítica, né? Eu vou trazer outras leituras, então, para a semana que vem, tá? Eu recomendo muito a leitura desse texto, tá? Se chama A Interpretação do Texto Literário do Alfredo Bose. Eu acho que ele dá uma boa base para a gente entender o nosso papel enquanto leitor crítico, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser expressar alguma coisa a respeito, a gente tem mais 2 minutinhos ainda, vocês podem ficar à vontade. Bom, tá certo. Então, não tendo mais nada a tratar, a gente encerra por aqui e até semana que vem. Boa noite.